Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Como você pode ver no título do vídeo, vamos falar um pouco sobre um tema um pouco delicado, porque os atletas e os clubes têm que dar exemplo não só dentro de campo como fora de campo, já que um clube ele tem que ter, digamos, ações condizentes com a sua história, com a sua torcida e com a sociedade, e os atletas têm que ser exemplos não só dentro de campo como fora, porque eles são ídolos e muitas crianças, muitas pessoas podem se espelhar naquela pessoa para ser um bom jogador ou até mesmo uma boa pessoa. E a gente vê casos absurdos aí de crimes de jogadores contra mulheres ou outros crimes. E alguns clubes, digamos, passam a mão nisso porque não se importa com o que aconteceu no passado dos caras. Se importa apenas com o campo e isso não é certo. Nesse caso, essa semana, a contratação do Robinho, feita pelo Santos, irritou a todos porque ele tem uma condenação de 9 anos por estupro na Itália. Essa condenação, se eu não me engano, ela não foi decretada porque, pelo fato de o julgamento dele não ter sido a revelia, ou seja, ele não estava na Itália na época do julgamento, a sentença ainda vai ser assinada pela justiça italiana, e ela sendo assinada, as pessoas envolvidas, elas podem, que não foi só o Robinho, foi uma outra pessoa, elas podem ser presas a qualquer momento. Se eu não me engano, o rapaz também é brasileiro e não foi preso, posso estar enganado, mas eles podem ser presos aqui no Brasil, porque o Brasil e a Itália têm acordos, já que o Brasil tem acordo diplomático com a União Europeia para extradição de brasileiros, por exemplo, e esse tipo de situação também inclui, se a justiça brasileira entender que o Robinho tem que cumprir a pena aqui, ele vai ser preso no mesmo momento. E não é o primeiro caso de envolvimento do Robinho, caso de violência contra a mulher. Em 2009, quando jogava pelo Manchester City, ele também teve uma denúncia contra ele, só que ele regressou ao Brasil sem autorização do Manchester, e quando voltou à Inglaterra teve que se apresentar em uma delegacia, só foi liberado após pagar fiança em Manchester. Então você vê que é um atleta que tem um histórico muito negativo fora de campo com relação à violência. E violência não é só você agredir uma mulher fisicamente e sexualmente. Você proferir palavras pode ferir uma mulher moralmente, isso é muito errado. Eu acho que os atletas, como eu disse, têm que dar exemplo mais fora de campo do que dentro de campo, porque muitos desses caras são grandes ídolos para a criançada, e o Robinho com certeza é um exemplo, é um ídolo para essas crianças, não um exemplo, mas um ídolo pelo que ele faz dentro de campo. Mas acho que, como eu disse, um atleta tem que se focar muito no seu extracampo, ter o seu papel de ídolo também extracampo, que na minha opinião um cara que faz muito bem isso é o Gabigol. Ele sabe o seu papel, sabe sua posição de ídolo, pode até ser uma parada meio forçada, mas ele sabe o que ele tem que fazer para cumprir esse papel, não só com gols e assistências e defendendo o clube que ele está atualmente, que é o Flamengo, mas fora de campo também, com ações de marketing, de criação de bonecos como ele fez, enfim, marca de chinelo, parceria com a marca de chinelo, melhor dizendo, mas também atuar como um ídolo para as crianças com as suas ações fora do campo. E a minha irmã vai dar aqui a opinião dela, eu acho que essa é uma opinião mais feminina do que masculina, sobre isso, sobre a situação. Tem a chamada lugar de fala, e esse lugar é de uma mulher. E a minha irmã vai falar aqui para vocês um pouco a opinião dela sobre esse assunto de forma geral, não só específico do Robinho, porque não foi só o Robinho que cometeu um tipo de violência. O Bruno, ex-goleiro do Flamengo, ele inclusive já voltou a jogar. Tem o Jean, do Atlético Goianiense, que agrediu a esposa dele nos Estados Unidos, pagou uma fiança de 25 mil dólares, se eu não me engano, e voltou. Estava preso, pagou essa fiança, enfim. Tem muitos casos aí. O técnico Cuca também tem uma acusação de estupro em 87, na Suíça, de uma menor de 13 anos. E segundo algumas matérias que eu pesquisei na internet, o grupo, que foram 4 pessoas, foi o Cuca e mais 3 jogadores, na época do Grêmio. Quando chegaram ao Brasil, foram exaltados pela imprensa gaúcha, pela torcida do Grêmio e até por torcedores do Inter. A mãe de um dos envolvidos falou que a culpa era da menina, porque ela foi lá para tirar roupa, e como os atletas não são homossexuais, eles fizeram seu papel de homem. Totalmente errado isso, mas eu acho que a melhor pessoa para falar é uma mulher. Minha irmã vai falar aqui agora para vocês. Oi, gente, prazer, meu nome é Gabriela e, como ele falou, eu vou dar minha opinião como mulher
Na verdade, é meio óbvio que eu sou contra, e não por questões técnicas, é porque eu realmente não entendo muito de futebol, mas porque o Santos, ele é um clube que ele tem um time feminino que é muito reconhecido, porque ganhou vários títulos e fez campanha para ligar para o 80, né? É o número para denúncia da violência contra a mulher. E eles contratarem um jogador que ele foi acusado, ele foi condenado de um abuso sexual e coletivo ainda, é muito sério. Qual a importância dos clubes, independente se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem um time feminino ou não falar. E principalmente dessa geração de jogadores agora. Porque são formadores de opinião, são pessoas que são de influência para crianças, não só para mulheres, como para meninos também, não só para meninas, mas como para meninos. E eu acho muito importante os clubes falarem sobre isso, falar não só sobre a campanha do 180, mas fazer a campanha do câncer de mama, que agora é em outubro rosa, mas falar sobre isso. E falar sobre isso não é só postar na sua rede social, não é só postar uma faixa em um jogo, é realmente ter atitudes, e atitudes é com contratação, com chances para mulheres mostrarem o seu valor no esporte, independente sendo futebol ou não, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, um exemplo é a seleção brasileira. Ela tem tantos títulos, o feminino, e não tem a mesma visibilidade por questões não só do social, mas da imprensa, mas também a questão do governo. E, enfim, são assuntos muitos que são precisam ser falados com mais detalhes, mas é importante. E eu tenho certeza, na verdade, que a geração de hoje, o Gabigol, e os jogadores de hoje em dia, eles têm que falar sobre isso, e não só falar, mas ter atitudes, inclusive demonstrar isso na internet, né, nas suas postagens, não sei, da melhor forma que ele achar possível, que a violência contra a mulher não primeiro que é um crime, já começa aí, é um crime. Se é um crime, a gente não tem que fazer. Porque, obviamente, você pode ser preso, mas independente se tem fiança, e porque mostra que cada vez mais, a passar dos anos, dos poucos, a gente está ganhando nosso espaço, a gente está ganhando nosso respeito. E o Santos, não só o Santos, mas clubes que contrataram pessoas como o Bruno, que está jogando, como o caso do Cuca, que ele foi visto como um herói, sei lá, aqui no Brasil. É ridículo. Eu entendo pela época, porque era uma época que não se falava sobre isso, era uma época que a mulher era muito massacrada pela sociedade, sim. Ela era muito culpada, ela levava a culpa de tudo. Mas hoje em dia, em 2020, um cara de quase 40 anos não assumir o seu erro, já é um erro dele, não assumir o que ele fez. Ele tem que assumir, porque se ele foi condenado é porque ele teve provas. E se tem provas, ele tem que assumir o que ele fez. E um clube tão grande, um clube de nome, um clube com história, e história até com pessoas negras, fazer um erro desse é muito grotesco pra mim. E eu espero muito que, ao passar dos anos e com essa geração nova de jogadores que estão saindo da base, demonstram cada vez mais o seu papel contra a violência contra a mulher. E como o meu irmão falou, não é só a física, não é só sexual, é a violência psicológica, a violência moral. O cárcere privado é um tipo de violência, você impedir a mulher de trabalhar, de estudar, de comprar alguma coisa ou tomar um dinheiro. Isso é um tipo de violência também, isso é um tipo de privatizar a mulher de fazer alguma coisa. Então, eu acredito que o Santos possa se arrepender disso, não por técnica do cara, mas pela questão da torcida e a torcida feminina. E eu espero muito que os homens também sejam contra isso, os homens demonstrem a sua irritabilidade sobre isso, porque isso não é só uma questão de ele foi lá e fez, é uma questão de demonstrar para a sociedade que não importa o que o homem faça, ele vai ter o trabalho dele, ele vai ter o direito dele de ter a segunda chance, diferente da mulher, porque se a mulher comete um crime ou um erro simples, ela é massacrada, ela tem que perder tudo dela. O homem não, ele foi condenado 9 anos na Itália, ele não estava lá, mas ele foi condenado, e ele tá aqui vivendo a vida dele, fazendo tudo normal, foi contratado por um time grande. E aí eu pergunto, como é que tá a pessoa que sofreu o abuso? Como é que ela tá? Será que ela foi acolhida pela sociedade, ou a culpa foi dela? Ou como o caso do Cuca, que a mãe de um dos jogadores falou que a menina foi tirar roupa. Independente. Ainda mais se ela é menor de idade. Isso não tem a ver com idade, mas o caso, pelo que eu li, foi num caso de abuso de menor.
Ou seja, são dois crimes, é o abuso sexual e a aliciação de menores, o que é errado também. Tudo isso demonstra que a sociedade precisa entender cada vez mais. E o futebol, que não, a mulher tem que ter o espaço dela, e não é não, e se a mulher falar que não quer, e mesmo se ela estiver bêbada, estiver pelada na sua frente, não é pra fazer, porque ela pode saber que pode ser que ela não esteja sabendo o que ela tá fazendo. Então, só pra finalizar, é que vocês tenham consciência de que isso é errado, e pra você demonstrar, não é só postar no seu Twitter, postar uma coisa no Instagram, isso não quer dizer nada. A gente gosta de ver atitude, de ver os homens cada vez mais entendendo o nosso papel, o nosso lado, e ficando do nosso lado, e que o Santos na verdade, essa atitude do Santos seja uma forma para os outros clubes verem que é errado, e ver essa repudiação pelos torcedores na internet seja errada também, e ver que não é para fazer isso, independente se ele foi o melhor jogador, é um dos melhores, é uma pessoa que não merece uma segunda chance, porque ainda mais vamos dar o Rabinho, que é o que a gente tá falando, que ele teve mais de uma denúncia, teve uma denúncia na Itália, uma denúncia na Inglaterra. Então mostra claramente que ele não quer mudar, que ele não vai mudar o jeito dele, não vai mudar o caráter dele. Então a melhor forma da gente parar essa pessoa, da gente de fato acabar com isso, é não dando as oportunidades para ela de visibilidade, de emprego, porque eu sei que se fosse uma mulher cometer um crime não igual, mas da mesma escala, a gente sabe que a sociedade seria totalmente diferente. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu espero muito que esse seja um dos assuntos que vocês gostem bastante e que peçam mais. É importante falar sobre a mulher no futebol e a mulher no esporte. E é isso. Então, Você faz assim? é. Pronto.